Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando então prosseguimento à nossa demonstração, nós temos esta configuração. É importante nós recordarmos que fazemos observação, indicando que se nós temos x menor do que y, implica que 1 dividido por x, como que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a seguinte operação: multiplicar, vamos dividir por x em ambos os lados da igualdade. Aqui y dividido por x. Então nós temos nesse caso 1 menor do que y dividido por x. Se nós continuarmos essa operação aqui, dividindo por y em ambos os lados da igualdade, 1 dividido por y multiplicado por 1 menor do que y dividido por x multiplicado por 1 dividido por y, sabendo que x é maior do que zero e y é maior do que zero, para fazer essa operação, então nós temos aqui 1 dividido por y menor do que 1 dividido por x. Então muda, x é menor do que y, e nesse caso 1 dividido por x é maior do que 1 dividido por y. Utilizando essa propriedade, usufruindo dessa propriedade, nós podemos fazer a seguinte operação aqui. Então vamos escrever assim. Se nós escrevermos dessa forma, de que x menor do que y implica em 1 dividido por y menor do que 1 dividido por x, para x maior do que zero e y maior do que zero, então nós podemos inverter e escrever de que forma? Nós podemos inverter a operação da seguinte forma: 1 menos x dividido por seno de x menor do que 1 dividido por cosseno de x, pode ser reescrito como 1 maior do que seno de x dividido por x maior do que cosseno de x, usufruindo desta propriedade da desigualdade. E então nós podemos aplicar o limite em todos os setores da desigualdade quando x tende a zero, aplicado sobre o número 1, maior do que o limite aplicado sobre seno de x dividido por x quando x tende a zero, isso maior do que o limite aplicado sobre cosseno de x quando x tende a zero. Então, limite de 1 conforme estabelecido pela análise real, o limite de uma constante é a própria constante, então o limite de 1 quando x tende a zero é o próprio número 1, maior do que o limite quando x tende a zero aplicado sobre seno de x dividido por x, isso é maior do que o limite de cosseno de x quando x tende a zero, isso é cosseno de 0 grau. Vamos então analisar. E então cosseno de 0 grau, conforme estabelecido pela trigonometria do círculo, cosseno de 0 grau é igual a 1. Então nós temos 1 maior do que o limite quando x tende a zero, aplicado sobre seno de x dividido por x,
isso é maior do que 1. Então, se esse termo, se esse limite é menor do que 1 e é maior do que 1, a única resposta possível, plausível, exequível e viável, e completamente viável, é de que o limite, quando o limite aplicado a seno de x dividido por x, quando x tende a zero, a única possibilidade com base nessa desigualdade é de que o número seja igual a 1, pois ele é menor do que 1, maior do que 1, gerando então, por consequência, este resultado. Então, eis aqui a demonstração do nosso teorema: limite de seno de x dividido por x quando x tende a zero é rigorosamente igual a 1. Isso vale para x positivo, bem como para x negativo. Nós poderíamos sim, oportunamente, fazer a demonstração para x negativo. E então, reiterando que nós usufruímos dessa propriedade para fazer a inversão que nós tanto precisamos. Eis aqui a inversão. Nós poderíamos então multiplicar por seno de x, e então dividir por seno de x, de modo que podemos obter este resultado usufruindo desta propriedade. Quando nós invertemos a posição do numerador e do denominador, nós devemos inverter as desigualdades. Muito bem, então agradecemos a atenção de todos vós. Eis aqui então a demonstração: limite de seno de x dividido por x quando x tende a zero é 1. Este é um limite fundamental, extremamente útil para nós, inclusive, determinarmos o cálculo de integrais, bem como o cálculo de derivadas, sobre as quais nós trataremos oportunamente ao longo do nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral, sob contexto da análise real. Muito obrigado a todos.